Olá! Então, nós vamos continuar a parte 2 da aula de cortes e seções. Eu sou a professora Juliana Grimler, da Universidade Federal de Pelotas. Na aula passada, nós vimos o corte reto, que é composto por, então, um plano que intersecciona um sólido. Nessa aula, nós vamos ver o corte em desvio, chamado também de corte composto, e outros cortes. O corte em desvio é composto por planos que são paralelos, mas é mais de um plano. Então, acontece um desvio. Ele, ele modifica, então, a sua posição ao longo do corte. Para que serve o corte em desvio? O corte em desvio, ele serve para poder mostrar mais de uma informação da mesma peça e ao mesmo tempo. Então, no lugar de utilizar vários cortes retos, podemos utilizar apenas um corte em desvio. Observem então essa peça aqui, olha. Essa peça, o que nós temos? Temos aqui um corte, ó, em desvio. Existe um plano que mudou de direção. O sólido cortado, por sua vez, está aqui, olha, no formato dele. E o resultado desse corte AA em desvio será essa vista aqui, onde os furos ali, eles ficam com arestas visíveis. Observem isso daqui, certo? Então, houve um desvio desse plano de corte, por isso que é chamado de corte em desvio. Então, a gente tem outro exemplo, né, de mostrar detalhes diferentes. Temos aqui, ó, o corte, ele começa aqui nesse furo circular, ele passa pelo centro e depois ele volta para outro furo circular. Por quê? Porque é importante aqui mostrar mais de uma informação. Temos aqui, olha, como vai ficar essa peça em perspectiva já cortada. Então, esse corte ele desviou, porque se ele passasse apenas, olha, aqui nessa parte, se ele passasse, vou usar uma cor mais clarinha, se ele passasse aqui, ó, reto, o que iria acontecer com esse furo retangular? Ele não passaria lá, portanto, não mostraria como aresta visível, mas agora vai, porque passou ali. Então, o resultado do corte AA é que os furos circulares ficaram com arestas visíveis e, além disso, esse furo retangular também. No lugar disso daí, poderíamos ter dois cortes retos no lugar, mas fica mais prático fazer um corte em desvio. Tá entendido? Bom, depois do corte em desvio, muito utilizado também, chama corte parcial, onde se deseja mostrar apenas um pequeno detalhe interno nessa projeção. Não precisa, então, se fazer um corte total, um corte reto, nem um corte em desvio. É utilizado apenas um corte parcial. Olha, observem aqui, ele é limitado por uma curva sinuosa, né, fina, ó, conforme as normas. Então, aqui nós temos um furo, tá, composto por dois tamanhos, dois diâmetros, e está limitado por uma curva sinuosa fina. Então, ela limita onde houve o corte. E onde é a indicação do corte? A indicação do corte na achura. A achura indica, então, que houve um plano que encontrou matéria, encontrou corpo sólido. Então, onde o plano corta o sólido, existe a achura. Então, isso aconteceu aqui. Aqui está achurado, olha, e aqui também, porque é um corpo sólido, ali não seria vazado, ele é preenchido de matéria, tem molécula ali. Então, por isso que aconteceu isso. Aqui outro exemplo de um corte parcial, ó. O corte parcial, ele foi feito aqui, ó, tá limitado de novo por uma curva sinuosa e a parte onde havia material está com achura. Essa achura está com 45 graus,
lembrando que ela poderia ter 30 graus também, e que esse tipo de achura é o mais utilizado, especialmente para metal, tá? Agora nós vamos para o meio corte. Vejam, quando uma peça ela é simétrica, ou seja, ela tem um lado igual a outro lado, não é necessário ficar repetindo algumas informações. Como é desejável fazer o corte, se faz o corte, então chamado de meio corte, aplicado especialmente para peças simétricas, certo? Sendo que um lado vai ser igual ao outro. Então, aqui, ó, nós temos 4 regiões desse sólido que são iguais, né? Foi retirado aqui, olha, 25% dele, ou seja, foi feito um meio corte nele, para mostrar como que ele vai ficar. Então, olha, nesse caso aqui, foi feito um meio corte nessa peça, na parte inferior dele, ó. Essa linha, ela representa aqui uma simetria, essa traço longo e ponto, indica que a peça ela é simétrica, e a parte de baixo, então, ó, foi realizado o corte, aonde o plano de corte encontrou material, resulta em achura. Então, aqui está a achura. Ainda temos um meio corte, o anterior era na parte inferior e esse é na parte esquerda. Observem que o eixo de simetria está posicionado na vertical, indicando que a peça é igual do lado esquerdo e do lado direito. Houve o meio corte, então, na parte esquerda da peça, mas ela é simétrica. E aí, novamente, toda essa parte com achura que significa que há material. Onde não tem achura é vazado. Então, houve esse corte para mostrar como é por dentro essa peça, sem a necessidade de gerar uma outra vista. Na própria vista foi executado esse corte, se aproveitou a vista para isso. Isso é perfeitamente previsto no desenho técnico. Aqui, olha, a aplicação do meio corte, tá? No mesmo desenho, temos a vista aqui superior e a vista frontal e a lateral esquerda. Nessa vista frontal aqui tem o meio corte e na lateral esquerda também. Se há achura, há plano que interseccionou uma matéria, o corpo sólido da peça. Então, há essa achura aqui, certo? Outras representações simplificadas, então, desse meio corte, olha. Aqui observem que não há parte superior dessa peça aqui, não há, porque a parte superior é exatamente igual à parte inferior. Por quê? Porque há uma indicação de uma linha simétrica aqui, certo? E ainda tem uma indicação de que o que estaria abaixo é igual ao que está acima dessa linha. Então, ela é simétrica. Igualmente, nesse segundo exemplo, há duas linhas de simetria. Isso significa que ela é igual da direita para a esquerda e de cima para baixo. Eu estou vendo um quarto da peça, mas que na verdade são 4 lados iguais, certo? Ela seria aqui, olha, completando mais ou menos isso aqui, olha, certo? E o que tem de um lado tem de outro lado, e o que tem acima tem abaixo, tá? O mesmo aqui, ó, o que tem acima tem abaixo, certo? O que tem de um lado tem de outro, e assim é a indicação de linha de simetria. É uma representação simplificada. Para quê? Para que não se represente todos os lados se eles são iguais, certo? Só se representa o que seria diferente. Bom, elementos então que não se cortam, já foi falado de alguns, como elementos de fixação. Se tem duas peças que são unidas, por exemplo, por um parafuso, onde passa o corte, as duas peças elas se cortam, mas o parafuso é um elemento de fixação, ele não vai ser cortado. Então não há achura em reforço, por exemplo, nervuras, orelhas e elementos de fixação, parafusos, rebites, eixos, pinos,
certo? Ilustrando agora, ó, nervura. O que que é a nervura? A nervura, ela é um elemento da peça para que se faça um reforço estrutural. Ela vai ficar mais forte, olha, quase como se a gente aplicasse uma mão francesa aqui na peça, para que ela fique mais forte. A orelha, para manipulação, né? Facilita a manipulação. Dentes, braços, aqui braço também, são alguns. Agora nós vamos ver dois exemplos. Um sem a omissão de corte e dois com a omissão de corte. Sem a omissão de corte, então, nós temos aqui uma peça que não é uma nervura, aparentemente ela tem só essa inclinação. Ela foi cortada por um plano total aqui, olha. E esse é o resultado que nós temos. Na vista superior temos a indicação do corte AA. Na vista frontal, a execução desse corte AA, tendo a achura aqui, olha. E na vista lateral esquerda, nada, ela é só uma vista comum, certo? Então, não houve omissão de corte, porque a peça não tem nada de reforço aqui. Ela simplesmente é o formato geométrico dela que tem essa inclinação. Já uma nervura, olha, passou o plano aqui na metade da peça, resultou nesse formato, porém, na hora de representar, de executar o corte, olha, observem, o corte ele tá um corte plano aqui, um corte total, onde passou pelo furo circular e também passou pela nervura. Porém, na sua representação, a nervura não está cortada, não está com achura, porque nervura é um elemento de reforço, ele não é cortado pelo plano, portanto, não pode ser achurado, certo? Aqui, omissão de corte, nervura, então, olha, os dois exemplos que nós vimos. Houve o corte aqui total, porque é o formato geométrico, e o outro não, o outro tem uma nervura, e por conta disso, teve sim a omissão das achuras, ok? Aqui nós temos, olha, sem a omissão, que está errado aqui, olha, e com a omissão, que está o correto, certo? Foi feito um corte longitudinal, olha. E aqui nós temos as projeções com os cortes, ó. A indicação do corte foi feita aqui e o corte com a achura. Agora vamos ver braços, ó. Nós temos polia com braço. Como que ela vai ficar? Né? Olha, existe achura porque é o formato geométrico, não é um reforço aqui. Por isso que é achurado essa parte. Agora, com a omissão, aqui não é o formato geométrico, aqui é um braço. E aí, essa parte aqui, chamada de braço, olha, ela não vai apresentar achura nesse trecho aqui, olha. Por quê? Porque isso sim é um reforço, é um elemento, né, de reforço. Então, nervuras e orelhas. Essa peça aqui, ela apresenta nervuras aqui, olha, tá? E orelhas aqui. Quando há o corte AA, o que que acontece? As nervuras e orelhas não são achuradas. Ó, aqui um braço que não foi achurado, mas foi feito aqui, ó, uma representação de como isso daqui, como é a seção transversal nesse ponto aqui, se eu passar um plano ali, como vai ser a seção transversal desse braço aqui. Ele não está achurado.
Então, essa foi a parte 2. Nós encerramos e vimos aqui corte em desvio, corte parcial, meio corte e elementos que não são achurados, que são, por exemplo, pinos, braços, nervuras e orelhas. Na próxima parte, que é a parte 3, veremos seções. Seções, ela tem uma característica diferente de corte. Isso nós vamos ver na parte 3.